Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 474. Eu sou o Rodrigo Bibo e John Bunyan vivia nas histórias que contava. Eu sou o Erlan Tostes e tô mandando uma mensagem para o portão da audição dos nossos ouvintes. Caraca, o portão da audição. Interessante a metáfora aí. Olá, eu sou Edilson Freitas e hoje nós vamos falar da grande cidade que é a alma humana. Olha aí, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui neste episódio que chega até você graças à editora Pão Diário, editora essa que já fez podcast aqui com a gente falando sobre George Miller, se não me falha a memória. Show. Um livro sobre oração sensacional de George Miller e uma série de clássicos que vocês relançaram. Aliás, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Pão Diário depois, mas esse episódio chega até vocês graças a essa editora, que agora traz aí pra nós, numa super edição, o livro Guerra Santa. E quem tá lá no YouTube tá vendo a capa do livro, enfim, a gente vai mostrar um pouquinho mais por dentro depois. E a gente vai falar um pouquinho sobre John Bunyan e sobre este livro que ele escreveu, Guerra Santa. Mas antes, os nossos recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, Edilson, seja muito bem-vindo aqui ao BTcast. Acho que é a primeira vez que você participa. E para nós é uma honra ter aí você. A honra é nossa. Top. Legal. Obrigado Edilson, pelo convite. Que isso. Olha só, para quem não conhece a Pão Diário, como é que você resumiria em rápidas palavras a missão dessa editora? Missão de Pão Diário: tornar a sabedoria da Bíblia compreensível e acessível a todos. Muito bom. Pô, foi mais rápido do que eu imaginava. Eu não pensei nem numa reação a essa definição. Você falou aí, editora Pão Diário, né? O que muita gente não sabe é que a gente é uma organização aí a gente nasceu em 1938 nos Estados Unidos, né? A gente já tem mais de 80 anos. A gente tem operação em 156 países, em 58 idiomas. Olha E aí. o grande foco nosso, na verdade, é isso que eu falei, né? Tornar a Bíblia acessível através de programas de rádio, TV, aplicações, projetos em prisões com policiais, com forças armadas. Caraca! Então, a editora aqui no Brasil é muito conhecida porque no Brasil a editora ela que gera a renda para fazer os projetos. Então, 95% da nossa operação, ela funciona a partir das vendas, do lucro das vendas, e 5% vem através de doações aí que nós temos. Mas no mundo mesmo, 90% da operação vem através de grandes projetos aí, né? Então, aqui no Brasil, a gente ficou conhecido por causa dos livros de Spurgeon, o próprio devocional Pão Diário, e uma série de outros devocionais que a gente tem feito aí para ajudar a pessoa como guia de leitura diária aí, Que no culto legal. doméstico, né? Eu acho que o meu contato com a Pão Diário, há anos atrás, foi com um devocional. Vocês tinham um devocional muito famoso, se não me falha a memória, ou eu tô confundindo aqui, o que é super comum? O Pão Diário, hoje, a gente imprime aí anualmente 60 milhões de cópias no mundo, né? Em 58 idiomas. E, assim, é utilizado por pessoas de todas as igrejas, né? Nós temos aqui no Brasil mais de 90 igrejas católicas que utilizam a presbiteriana, a batista, a metodista, a Assembleia de Deus, quadrangular, porque ele é um devocional, assim, bem simples, né? Para te ajudar ali na leitura diária, para você começar bem o dia. Então, sempre trazendo ali um tema para agregar ao teu culto doméstico, né? Que legal. Se tem um nome que sintetiza, é Pão Diário, né? Tá tudo ali. No nome tá tudo ali, né? É excepcional. É isso aí. Ainda mais para nós aqui, né? Que o pãozinho cedo todo dia no café, né? Exatamente. Edilson, John Bunyan é um autor que tem uma importância aí na Pão Diário. Vocês já têm um trabalho fantástico com O Peregrino e a Peregrina. Queria que você falasse um pouquinho dessas edições que vocês lançaram. Eu nem sei se vocês têm estoque ainda, né? Eu tô aqui puxando esse assunto porque é realmente um clássico, mas eu sei que a versão de vocês é uma versão muito bela que eu e o Orlan já estamos ansiosos para receber aqui em nossas casas. Então, olha só, e vai chegar, e eu vou te mandar essa edição maravilhosa aqui, que é a edição britânica de 1890, a gente já publica há um bom tempo, Peregrino e a Peregrina, a gente tem outras versões, capa brochura, a gente tem uma versão comentada por Warren Wisby, e essa versão que a gente trouxe aqui em capa dura, né, ela traz uns desenhos aqui que deu um bom trabalho, tava conversando contigo aqui, né, era feito em xilogravura, nós tivemos que fazer um trabalho de mais de 2 meses,
meses para transformar essas imagens de 1890 numa versão que fosse impressa, né? A gente tentou preservar isso. Olha e assim, só. falar dessa publicação, eu leio essa frase aqui do Charles Spurgeon, um dos meus escritores preferidos, né? Além da Bíblia, o livro que mais valorizo é O Peregrino, de John Bunyan. Creio que eu já deva ter lido umas 100 vezes. Esse é um livro do qual jamais me canso. O Spurgeon aqui leu mais de 100 vezes, né? Eu já devo ter lido umas 4, 5 vezes, sou apaixonado pelo livro. Eu tenho a versão ali da Mundo Cristão, tenho a versão da CPAD, aquela versão que a CPAD fez para criança, comprei para o meu filho. Tem no Jardim das Letras, várias editoras publicaram, né? Uhum. Então, quando a gente lançou essa edição pela Pão Diário, a gente precisava trazer uma versão diferenciada, né? Algo assim que fosse agregar e para aquelas pessoas que já são apaixonadas pelo livro, que sentisse aquela vontade de ter essa edição premium, essa edição única, né? Que foi publicada. E assim, sucesso absoluto, né? A gente já está aqui na 3ª impressão dessa edição. Que legal. A gente fez também aquele box com os 2 livros juntos, assim, tá sensacional. Então vamos até parar de falar dele, porque então isso aí já se garantiu já. A gente tá aqui pra falar do Guerra Santa e pode rodar a vinheta aí que a gente vai entrar no episódio pra falar aí desse outro clássico. Mas lembrando, gente, então que a Publicações Pão Diário tem uma série de outros livros, tem John Bunyan, tem vários clássicos, enfim, tem outros que já estão fora de catálogo, que eu até pedi pro Edilson colocar de novo, que é o Livro dos Mártires, do John Fox, a edição de vocês, eu acho que é uma das mais bonitas do mercado. Então, parabéns, continue o bom trabalho e simbora falar aí de John Bunyan e Guerra Santa, esse lançamento de Publicações Pão Diário. Bem, se você pulou os recados paroquiais, como vocês têm o hábito de fazer, volta porque eu já apresentei o convidado ali no começo dos recados paroquiais. Então eu tô aqui com o Erlan Toches, nosso guia da cultura pop aqui no BTcast com Ovelhas Elétricas, e agora também aqui o Edilson, que trabalha lá na Publicações Pão Diário. Aliás, se você não conhece Publicações Pão Diário, volta lá nos recados paroquiais que a gente explicou. Olha, eu fiquei surpreso com o tamanho da parada. Eu achei que era um negócio e é uma coisa muito maior do que eu esperava. E a gente tá aqui para falar de mais um livro de John Bunyan que eu particularmente não conhecia e que a Pão Diário trouxe aqui numa edição mega de luxo. Mas antes de falar de detalhes da obra, a gente vai falar um pouquinho de John Bunyan, porque a gente até já tem um podcast aqui sobre o John Bunyan, mas Erlan, sempre cabe aí umas notas introdutórias também, Edilson, fique à vontade, porque é uma figura importante na história do cristianismo, muito conhecido como o autor do Peregrino, mas que foi também um pregador da palavra de Deus, e não só foi um pregador, como por pregar foi preso. Erlan, como é que a gente poderia ter umas notas biográficas aí do autor nosso aqui? Ou Edilson, fiquem à vontade, tirem para o ímpar, joquem pô, enfim. Não, eu vou fazer uma pequena introdução para que a gente possa ser agraciado com a descrição completa pelo Edilson. John Bunyan, ele é filho do século XVII, né? Então ele nasce e morre naquele período, né? Tem uma vida muito prolífica, né? É um educador cristão, basicamente, através de sua literatura. É um pregador apaixonado, um cristão batista, é filho do movimento puritano, que usa nas suas descrições alegóricas muito de uma fantasia, usando temas cristãos. Então, ele descreve a si mesmo como alguém que estava desregado na sua infância, na sua juventude, né? Alguém que ele conhece o evangelho já um pouco mais tarde, na sua vida, já adulto, mas quando ele, após a sua conversão e batismo e o início do seu ministério, ele se torna fervoroso e uma pessoa atuante na igreja na Inglaterra, um diácono, e ele começa um trabalho evangelístico absurdo nas ruas. A gente conhece mais da obra dele por conta da sua escrita na prisão. Os livros que ele foca bastante, se ele não pode pregar com as palavras, ele vai fazer isso com a pena na sua mão, escrevendo uma ficção fantasiosa muito próxima à mensagem bíblica do evangelho, né? Acho que o plano geral da salvação está contido nos escritos dele, tanto no Peregrino, Peregrina, que o Guerra Santa. Então acho que o Edilson pode complementar bem melhor sobre a biografia do Bunyan. Eu achei muito legal o que você falou, né, do modelo de escrita, né, e quanto a vivência de uma pessoa impactada pela escrita, né? Quando a gente fala de vida de John Bunyan, você tem que pensar que ele era filho de uma pessoa que consertava panelas, né? Tinha uma vida muito humilde, né?
Hoje em dia a gente não tem muito mais essa profissão, né? Aquele cara que passa lá consertando as panelas na rua, hoje é tão barato que você compra nova, né? Mas ele foi para a escola muito jovem, né? E ele sofreu traumas muito fortes, né? Ele perdeu a mãe dele ali aos 16 anos, um mês depois morreu a irmã dele mais nova, e seu pai se casa, ele se distancia um pouco do pai, e aos 16 anos vai servir o exército ali naquela batalha que estava acontecendo ali na Inglaterra da monarquia contra o parlamento e tal, né? Então isso a gente vai ver depois de convertido, enquanto adulto, esse impacto da precisão que ele escreve, né, sobre o exército, sobre as batalhas, né? Você vai ver também refletido toda aquela essência dele, como ele foi sendo moldado ali no fogo, né? Foi uma vida muito difícil, ele estava passando por um momento da Inglaterra ali, inclusive o Charles I ali foi decapitado, né, o rei, né, quando ele durante essa juventude dele, né? E como você diz aí, depois de ser preso, ele tem uma vivência ali, né, preso por pregar, né? Ele se converte ao cristianismo, ele começa a pregar e dizem para ele, olha, eu vou te soltar aqui, mas você não prega mais. E ele fala pro cara que vai soltar, olha, se você me soltar hoje, amanhã eu já tô pregando, né? Agora, então, isso aí é um parêntese, Dilson, porque eu tava lendo essa parte aí dele, e, mano, ele já tava casado, ele tinha filhas, né, e filhos, enfim. Sim. Uma delas, inclusive, era cega, tinha muitas necessidades, e ele gostava, né, tinha um apreço por essa filha cega. Agora, assim, eu confesso, mano, que eu realmente preciso tirar as sandálias, né? Se eu tivesse vivo, se ele tivesse vivo, eu teria que tirar as sandálias pra pisar no mesmo solo que ele. Porque, mano, se eu tenho a minha família que tá passando perrengue, olha, Deus nunca me coloque nessa prova. Senhor, por favor, tá? Não me coloca nessa prova, que eu não sei, cara. Eu acho que eu era capaz, Não, quer saber? Me solta aí, beleza, não vou pregar mais. E vou lá afiar a faca e fazer panela, porque a minha família tá passando necessidade. Porque ele ficou 12 anos preso, né, cara? E a família passando perrengue. Na biografia que eu li, eu não lembro como é que se desenrolou isso, né? Mas ele até ajudava, né, fazendo rendas ali, mas era muito pouco, né, cara? Era muito pouco. Poxa, é louvável, cara, a certeza que essa galera tem, assim, a convicção e tipo, não, estamos passando perrengue aqui, mas é temporário, a glória nos espera, mano, que fé. Eles viveram um momento ali, Rodrigo, fantástico, né? Os puritanos naquele momento, estava acontecendo com os presbiterianos da Escócia, todo aquele movimento ali, ele foi ali um dos primeiros ali pré-reforma, né? Então já estava vivendo isso e assim, a gente vê essa influência, né, do puritanismo, de você querer servir, de ser apaixonado, você dedicar a sua vida a Deus mesmo. E assim, é uma coisa que eu vejo na vida do John Bunyan, é que assim, não tem como uma pessoa que consertava panelas, que teve pouca instrução inicialmente, escrever nesse modelo de alegorias, trazer tanta informação quanto tem no Peregrino, na Peregrina e no Guerra Santa. Você vê o mover ali do Espírito Santo presente na vida dele, foi dado algo para ele, né? Tanto que esses livros têm 340 anos e se mantém aí entre os top 5 mais lidos do mundo, já foi traduzido em mais de 200 línguas e continua. Tem gente que está ouvindo aqui o podcast de hoje e vai começar a ler, tipo, 344 anos depois, assim, vai ficar maravilhado, descobrir, Deus vai falar com ela através desse texto, né? Isso é um ponto importante a gente colocar, porque ele não teve instrução formal. A gente está falando de um pregador leigo. A gente tá falando de um pregador leigo, que inclusive até nem foi tão aceito na comunidade assim, justamente, né, o padrinho, né, ele até foi apadrinhado, mas a comunidade teve resistência porque naquela época a comunidade exigia a formação dos seus pastores. Deveria continuar com essa prática, porque... Enfim, isso não é o assunto. Mas, cara, e ele realmente ele é simples. Isso, assim, ele é simples, ele tem uma linguagem, inclusive a pregação dele era marcada por essa simplicidade, o que também nos faz entender um pouco do uso das alegorias, né? Segundo eu estava vendo aqui, a pregação dele continha bastante alegorias e obviamente isso refletia também nos seus próprios escritos, mas mano, a riqueza de detalhe, queira ou não, a construção de uma história, a própria escrita, realmente é algo que chama muito atenção nesse cara. E uma coisa que eu acho muito legal, Rodrigo, é, por exemplo, como ele descreve, né? Essa descrição em alegoria, esse modelo de escrever, por exemplo, ele tem lá os personagens, né? O flexível, o obstinado, o formalista, o fiel, o esperançoso.
Então, assim, é como se hoje você estivesse falando, olha, aquele cara é um chato. A pessoa já imagina, por que ele é chato? Ah, porque ele é chato. Você não precisa explicar. E o jeito que ele escrevia o personagem no Peregrino, ele vai desenrolando daquele modelo, dentro daquela perspectiva do esperançoso, que traz esperança, que fala, o obstinado, aquele que vai para cima. E ele traz isso no Peregrino, e depois na Peregrino ele continua. E daí, assim, muita gente já leu o Peregrino, e às vezes não leu a Peregrina, mas o Peregrino é o caminho do cristão rumo à Terra Santa e passando, conhecendo esses personagens, o obstinado, o formalista, o hipócrita, aquele que fala, ó, tem que desistir, o outro que fala, não, vai lá, continua firme e tal. Até aqui, quando eu lancei esse livro aqui no Brasil, eu cometi um erro que eu acho que as outras editoras também cometeu, sabe? Porque ele não deveria ter sido lançado como A Peregrina, porque em inglês, no original, ele é O Peregrino Parte 2, que é uma continuação. Que faz porque muito mais sentido. A esposa, é a ideia da esposa com os filhos e alguns amigos que depois, sabendo que ele chegou à Terra Santa, eles vão percorrer um caminho, mas aí percorre um caminho diferente. E daí as situações também são diferentes. Então tem um personagem lá que ele tem dificuldade no caminhar. Então as pessoas têm que ir mais devagar. Então é a ideia que a igreja, quando está caminhando, né? Então, assim, você tem pessoas de diferentes estilos, diferentes perspectivas, em diferentes estágios. Então, assim, ele continua essa alegoria enfrentando novos desafios. Então, assim, é muito legal essa linguagem alegórica colocada, né? Achou aí? Uma pausa, eu achei, não precisa mandar pra mim. Eu achei, olha aqui, e eu acho que é a versão que você falou. Quem tá vendo o vídeo desse podcast, tá vendo aqui a capa agora, manda só pro Erlan, que eu achei aqui. Ah, o Erlan já recebeu, isso aqui é... Olha aí, o que é isso, Brasil? Aqui brinca com a Peregrina, brinca aí com a Pão Diário. Eles mandam rápido, cara. Então, realmente, é sensacional. E eu já comentei o pecado aqui num podcast há uns 2 anos atrás, e eu me comprometi a ler o Peregrino. E eu não li, gente. Eu quero confessar o meu pecado, que eu não li ainda. Será que agora eu faço de novo uma promessa? Porque agora, na época, eu não tinha essa versão maravilhosa aqui. Olha aqui, mano. Realmente, tá de parabéns, hein, galera? Que capa que é essa, hein? Uma das coisas que eu acho super legal também, Rodrigo, é que o time aqui, a gente tem um time muito forte aqui de editorial, né? Então, assim, você lê o texto, mas aí você tem ali a nota de rodapé, sempre te situando, referindo ao que John Bunyan estava trazendo, qual passagem bíblica, né? Então, assim, qual texto que está se referindo. Então, essa versão, ela fica muito fácil de você entender. Para a gente que já tem uma caminhada mais tempo com Deus, você lê e você percebe, está se referindo a esse texto aqui de Filipenses, está se referindo aqui a Atos 14, 22, de estar fortalecendo a alma dos discípulos e tal. Mas para a pessoa que tem uma caminhada mais recente com Cristo, ela consegue ler o livro, inclusive acompanhando com a Bíblia, né? E você estava mostrando essas imagens para o pessoal que está no YouTube. É bem isso, né? As imagens ali feitas em xilogravura e você transformar numa versão para impressa e preservar, deu um trabalho. Olha, só por isso aí já vale, hein, galera? Mas valeu. Mas voltando então pro assunto, porque, galera, o objetivo aqui não é você adquirir o Peregrino, mas sim Guerra Santa. Ajuda o Bibotalk a fazer moral com a editora. Mas ótimo presente de amigo secreto, ótimo presente aí de final de ano. Já faz um pacotão de John Bunyan ali no site da Pão Diário. Ou vocês vendem na Amazon também, Edilson? Na Amazon americana, Shopee, então aí, ó, onde você achar, livrarias de todo o Brasil, onde você achar, então aí, ó, onde você achar, você compra. Se quiser ser na Amazon pelo link do Bibotalk, aí é bênção dobrada, porção dobrada de bênção. Mas assim, Erlan, você como é um pregador também, você sente isso muitas vezes, né? Claro que a gente tem vários tipos de pregação, mas quando a gente quando a gente quer ser muito claro, uma ilustração sempre ajuda a fixar um conteúdo. Eu acho que esse é um mérito que o Bunyan tem, porque ele é muito rico em ilustrações. E o simples fato dele não deixar... Porque o Bunyan, ele é muito claro, é o cristão, é o esperançoso. Então, tipo, é uma coisa até meio bíblica, né? Porque no Antigo Testamento, o nome estava ligado ao destino da pessoa, de certa forma. É bem bíblico, né? No Antigo Testamento, o nome está ligado muito a destino, a uma característica da personalidade da pessoa. Então, o Bunyan empresta isso da Bíblia
E, mano, isso facilita pra caramba na exposição de um conteúdo. É bem isso. Mas assim, eu achei super legal, Bibo, a gente falar um pouquinho do Peregrino e a Peregrina, até para trazer pro Guerra Santa, porque às vezes a pessoa pensa que é a mesma coisa, né? Ah, é uma continuação, é outros personagens. Não. Isso é a coisa mais fantástica do Bunny. Tem um outro livro dele, que é Graça Abundante, que acho que a Fiel publicou, nós não temos, que fala a história da conversão dele. Mas são esses 4 livros principais dele, né? Mas no Guerra Santa ele muda totalmente. Aí ele vai para outro caminho, já é o estilo mais quem gosta de Tolkien, quem gosta de C.S. Lewis, ele muda totalmente. Só dando uma introdução, e aí não é spoiler, tá? Porque esse aqui já fala logo do início ali, ele trazendo a ideia do livro. Mas ó, eu vou falar, o pessoal que tá vindo em casa já vai entender o que a gente tá falando. Imagine que o grande Shaddai criou uma cidade. Uma cidade que ela só poderia ser aberta por dentro. Ninguém conseguiria abri-la por fora. Essa cidade tinha 5 portões. E aí você começa uma batalha por essa cidade. Essa cidade se chama Alma Humana. E a batalha que se desenrola ali é entre o grande Shaddai e Diabolos. E Diabolos vai tentar ali de todos os lados entrar por um desses portões. E esses portões nada mais é que olfato, audição, visão. Então, os 5 sentidos, cara. Olha sentidos, aí, velho. Olha a visão dele, olha a visão. E aí, Rodrigo, olha só que top. Qual é o primeiro portão que o Diabolos vai atacar? Aí a gente vai lá para a Bíblia. Porque a fé vem pelo ouvir. A audição. Aí. Então o Diabolos chega lá no portão, né, e começa: ei, é verdade que o teu Shaddai é grande, mas eu tenho algo para te contar, existem outras coisas, tentar convencer, né, pela audição. Depois ele mostra algo, visão. Então assim, você vai mergulhando, você não consegue parar de ler o livro. Quando eu li a primeira vez, as primeiras 120 páginas, eu queria ler, queria entender, queria ver. Você sabe que é os 5 sentidos, mas como que vai ser esse ataque? Por onde que vai ser cedido? Entendeu? Então, assim, por isso a ideia de Guerra Santa, sabe? E assim, quando nós lemos, o livro é super legal, o texto. Eu acho assim, esse modelo que ele escreve, estilo épico, é fantástico. Mas aí, você até estava comentando que você viu as imagens, estava mostrando aí pro pessoal que está no YouTube, as imagens desenhadas pelo Gabriel, né? O Gabriel é um gêniozinho, ele desenha desde os 9 anos. E assim, ele passou um ano inteiro desenhando essas imagens, são mais de 60 imagens, e ele fez todo um estudo para trabalhar na Era do Bronze. A gente tinha que se situar as imagens em alguma época. Então, como o Dani estava escrevendo isso há 340 anos atrás, ele situou numa era mais antiga, para se situar numa era. E assim, cada desenho desse, pensa assim, que ele fez mais de 60, tem 10, 15 mil traços, todos feitos à mão. Então, assim, algo inédito. Tanto que a gente lançou esse livro em português, a galera de espanhol já começou a pedir, a gente já está fazendo tradução para espanhol, vamos lançar em outras línguas, porque é algo assim. Ou seja, as ilustrações desse livro são exclusivas da versão das publicações Pão Diário, então. Ou seja, um traço original para esse livro aqui. Traço original, e daí esse traço que você estava mostrando, a gente tentou trazer um traço mais moderno, um traço para aqueles que gostam de mangá, que gostam de desenhos assim, que tem essa pegada de traços da mão, assim, né, com riscos mais retos e tal. Então, assim, ficou muito, muito, muito legal. E daí a pessoa, quando ela... Esses dias eu tava com uma pessoa que eu presenteei esse livro, porque é meu novo livro que eu amo presentear, né? Todo mundo que você dá, as pessoas piram. E daí, essa pessoa que eu dei, ele é um desenhista também. Ele começou a olhar, ele falou, cara, mas eu vi aqui que tem 3 estilos de desenhos, né? É o Guilherme Matt que você deu presente, não? Não, Edson Bloch. Ele que o Matt recebeu também de presente. Então, aí ele falou assim pra mim, cara, como é que o cara conseguiu transitar em 3 estilos de desenho, né? Eu falei, cara, sensacional. É muito legal falar com alguém que entende de desenho. Eu falei, então, você tem 3 estilos de personagens. Você tem os personagens que são os bons,
que são os que vêm de Shaddai, que são grandes, que são majestosos, com armaduras, coisas fantásticas. Aí você tem os outros personagens que são do exército de diávolos, e daí você lembra o Senhor dos Anéis, que são aqueles estilos monstros, que é Abaddon, tal, que é o Lúcifer. E daí você tem um outro estilo que são os humanos, que é os estilos que é mais parecido com nós. Mais mirradinho, né? Mais mirradinho. É mais mirradinho. Então você consegue diferenciar só no olhar da imagem com qual grupo que você tá falando. Caraca, isso é muito legal. Sensacional. Bem, a gente fez uma pausa aqui para já falar para vocês então deste livro do Guerra Santa, esse estilo épico do John Bunyan, que traça aí então essa aventura, né, em direção aí à alma humana, a cidade, a alma humana, tem toda uma mitologia criada, achei bem legal. E de fato, Erlan, tu que é um leitor voraz de várias histórias e tal, qual é a importância que tu dá? Claro que tu é um cara que lê vários textos, letra miúda, sem figura, né? Tipo, gente que lê filosofia não é bem certo, assim. Mas assim, mas tu é também um cara, um consumidor de cultura pop, de literatura, ficção, de forma geral. Que valor tu dá para as figuras quando você lê um livro que de alguma forma já traz figuras e tal, e ilustra a história que está sendo contada? Ah, sim. Acredito que todo texto tem um potencial de estímulo à imaginação. Quando a gente fala a palavra, sei lá, maçã, você lê a palavra maçã, te constrói na mente automaticamente um modelo de maçã específico, talvez não necessariamente aquele que está na cesta de fruta na sua casa, né? Uma maçã meio de mercado, tal, talvez meio machucada. Talvez aquela maçã lá da Branca de Neve que você tenha visto, Exato, né? Eu pensei aquela nela. vermelhinha, bonitinha, que brilha e tal, né? Então existem padrões que são estabelecidos já e pré-concebidos na mente. Então, assim, o exercício de imaginação, inclusive, assim, falando já em termos cristãos, né? É uma criação divina. Deus, quando nos cria, as construções sinápticas aqui no cérebro e tal, toda a forma de cognição, ela automaticamente, nossa mente é uma reprodução daquilo que Deus cria. Então, quando existe um aparato que gera um recurso gráfico para que a gente acabe de ler a descrição de um soldado e ver uma representação dele, aquilo gera uma riqueza muito maior, né? Olha aqui, a descrição. Esse é o Capitão Julgamento. É o Capitão Julgamento. Olha aí. A próxima figura, então, já vai ser o Emanuel. Olha aí. Quando ele aparece, o próximo já é o Emanuel. É sensacional a forma como ele é escrito, os detalhes que o desenhista quis colocar ali, com as configurações que são bíblicas, né? Com os títulos. Olha aí, olha que maravilha. Ele tem uma imponência que corresponde, não apenas ele, né? Mas o cenário que compõe. Tem uma composição de luz, de sombra, e o cenário que mostra olha só, é a perspectiva de baixo para cima, né? Dá um ar de imponência, de grandiosidade, exato. Que corresponde de fato ao Emanuel, a Jesus Cristo que nós conhecemos. Então, assim, esses recursos eu acredito que ajudam muito, muito, muito ao leitor. Obviamente o livro funciona e funcionou por anos sem o recurso gráfico, mas eu acredito que quando tem uma imagem que faz uma representação, ela enriquece e não apenas gera uma facilitação para o armazenamento. Você consegue lembrar. Pode ver que quando eu li o livro, eu falei que agora que a próxima imagem era de Emanuel, porque eu lembrei que eu fiquei muito atento à imagem ali do julgamento, e logo depois já vem Emanuel com muita força. Então eu achei sensacional. Isso a emoção uniu ao evento e gerou uma memória. Exato, Então, olha só. Agora, uma pergunta aqui, Edilson, não sei se tu vai saber, mas tu é o grande entusiasta aqui desse podcast. As versões antigas do John Bunyan, que remete ao seu tempo de vida, eram só textos ou já tinha essa ideia de também trazer umas ilustrações e tal? A gente tem acesso a essa informação? Será que sabe? Então, o Peregrino, sim, né? O Peregrino sempre teve o desenho, porque ali na Inglaterra, na época dele ali, era muito comum esse desenho estilo estilogravura, né? Então você percebe que todos os peregrinos, de certa forma, ele tem algum tipo de desenho, ainda que uns bem poucos, alguma figurinha pequena e tal.
Agora, o Guerra Santa, ele não veio com desenho. A gente tentou procurar aí no mundo, a gente não achou. É a única versão que a gente, assim, foi feito essa versão, mas as versões que a gente viu, mesmo em inglês, espanhol, eles não têm desenhos, né? E aí, eu acho que pegou um momento muito especial do Gabriel, sabe? Porque aqui você já conheceu a Daisy, que é a nossa editora aqui também do Pão Diário. Ela fez a primeira tradução, a primeira revisão, editoração, e daí ela catalogou possíveis textos que daria imagens que trouxessem esse agregador aí, né, que o Erlon trouxe, né? E ela passou essas imagens para o Gabriel, e a gente fechou aqui que a gente ficaria com a Era do Bronze para ser a era do estilo do desenho da aplicação. E daí o Gabriel, joelho, né? Joelho, inspiração do Espírito Santo, porque assim, ele chorava. E assim, ele me comentou, eu falei, qual o desenho que você mais gostou? Ele falou, olha, o desenho mais difícil que eu tive para fazer foi do Emanuel. Porque eu desenhava, eu falava, não dá, não tá na altura, eu vou voltar. Eu rasgava o desenho e recomeçava do zero. E ele falou assim, um mês inteiro para fazer dos 60 desenhos que ele fez, o Emanuel, ele ficou... São mais de 10 mil traços feitos à mão, assim. E assim, na presença do Senhor, tipo assim, né? Será que eu consigo passar? E ele falou, foi o melhor que eu consegui fazer. Eu tenho certeza que não chegou, mas foi o melhor que eu consegui fazer, né? Então, assim... Mas, ô Edilson, só te... Depois, tu falou que tá recebendo, vai falar que vai receber, a gente vai ouvir um áudio bem legal aqui de uma leitora, mas esse lance aí agora tem uma curiosidade... de produção aqui. Então quer dizer que os momentos que são desenhados, vocês se reuniram com a equipe de editores aí, ou com a irmã que eu sei, Daisy, o nome dela, né? Isso. Então quer dizer que a Daisy leu, é legal a gente desenhar esses personagens, essa batalha, então essa decisão. Então não é o Gabriel que leu e, isso aqui eu acho legal desenhar, eu vou desenhar. Então é meio que um conjunto aí de pessoas que decidem as imagens e as cenas que serão desenhadas. O pessoal de editorial, um pessoal também muito criativo, né? Apesar deles não serem bons em desenhos, né? Alguns podem até ser, mas assim, eles são muito bons no texto, então eles conseguem visualizar essa cena dessa batalha. Olha, vamos passar aqui quem é Lúcifer, quem é Abaddon, tudo isso aqui, aí já trazendo um pouco do que fala nos outros textos bíblicos, então dá umas dicas, né? Então aqui na armadura tá dizendo aqui que traz essa espada, que traz esse escudo, então a gente junta a parte bíblica que às vezes não está no texto, mas para ser fiel à palavra de Deus, né? E daí passa isso pro desenhista e daí ele vai pro campo, né? Ele vai pro campo porque ele tem que colocar dentro daquele tempo que a gente determinou que ele devia colocar, que era a Era do Bronze, né? Cara, sensacional, sensacional. Gente, então, já fizemos aí o jabá do Guerra Santa e, gente, a Pão Diário lançou aí 2 versões, uma capa dura, luxuosa, sensacional, com pintura trilateral laranja, e tem uma versão brochura um pouco mais acessível, mas com o mesmo miolo e as mesmas ilustrações. Ou seja, ótimo presente pra galera, pra moçada, tá? Pra jovens adolescentes, jovens adultos, a galera que curte fantasia. E aqui até eu quero focar um pouquinho no público pré-adolescente e adolescentes, porque a galera reclama demais da ausência de literatura fantástica para pessoal aí de adolescentes, pré-adolescentes, enfim, essa faixa etária aí dos 9 aos 16, 18, 20 anos, falta literatura fantástica cristã. Existe, eu não tô dizendo que não tem, pelo amor de Deus, me ouve direito aí. Eu tô dizendo que são poucos. Eu mesmo aqui, em termos assim de ter um pano de fundo cristão, sendo escrito por autores cristãos, eu lembro de pelo menos uns 4 só. Tá? Que na verdade, como são 2 trilogias, 6 que eu lembro, 7 com outro do McGrath lá, sei lá, olha, eu lembro de no máximo uns 8 ou 10 livros de literatura fantástica ou romances com a pegada cristã. Então, tá aí, não reclama agora, e se você conhece aí alguém que curte aventuras fantásticas, Guerra Santa é o livro, olha, deste Natal, já que passou o Dia das Crianças, né? É o desse Natal aqui, Thanksgiving, vamos, sei lá, tá aí, tá? Para início do ano escolar, Guerra Santa de John Bunyan, da Publicações Pão Diário, é o canal. Mas vamos voltar um pouquinho aqui pro John Bunyan, porque ele é um escritor, ele foi um pregador, pastor e um escritor. Aliás, ele escreveu livro pra caramba, né? Tipo, eu tava lendo aqui, acho que foi mais de 60 publicações.
Caraca, Uhum. tomara que a família tenha visto o dinheiro durante, né, a E sua tão vida. pouco tempo, né? É, Tão pouco porque... tempo, né? Caramba, mano, porque a família sofreu bastante na prisão. Espero que tenha vendido bastante dele tempo em vida, para ele poder ter comprado aí pelo menos umas coisinhas gostosas para sua família poder comer e ter pago o aluguel em dia. Mas, ô, gente, influências. A gente consegue, será, resgatar aí alguma influência de John Bunyan? Porque, mano, ele é um cara que escrevia pra caramba. E é um best-seller. E onde tá a influência? Ele era um cara simples, né? Um cara aí com... não era do campo, mas ele tinha uma vida bem colonial, por assim dizer, né? Não acho que colonial não é a palavra, uma vida simples e um trabalhador braçal, por assim dizer. E isso é bem interessante que você falou, viu, Rodrigo? Você falou livro para adolescentes, para jovens. Olha só que interessante. É. Quando ele se casa, pensa que ele estava no exército, foi pro exército aos 16 anos, ali muito jovem ele se casa, Uhum. e a esposa dele trouxe um garfo, uma faca e 2 livros. Olha só que Eita, legal. olha aí. Você é E aí ele era ainda recém-casado, jovem. recém-casado E pobre mesmo. nessa época, antes dele casar, ele estava lá nos bailes, nas festas, e de repente ele se casa e a mulher dele traz ali, né, 2 livros: A Jornada do Homem Comum ao Céu, que tem tudo a ver com o peregrino ali, né, o cristão rumo à Terra Santa, Olha só. e a Uhum. Prática da Piedade, que é um outro livro. Uhum. Olha só o impacto, né, desses 2 livros na vida dele, porque daí ele tem acesso ao evangelho, abre a mente dele, ele já começa a ver o movimento puritano Uhum. acontecendo, e daí tem toda essa transformação na vida dele, né? Caraca, então 2 livros que vieram como herança ali, como dote da esposa. Cara, o que que é, né? Um impulso, um estímulo, né? Se a gente vai conversar com todas as pessoas que fizeram grandes coisas, deixaram um legado, uma marca, teve um primeiro estímulo, né? Cara, sensacional, aí. sensacional. E aí eu sou apaixonado por livro, né? Aí eu deixo a ideia, sabe? Eu dou muito livro. Aqui no Pão Diário, como eu sou funcionário, eu tenho desconto. Então eu Aí compro no final é do bom. ano, eu dou muito presente. E eu Olha sempre aí. dou livro. Porque assim, sabe o que o livro é legal? É impossível você ler um livro do C.S. Lewis e você não ficar com um pouco de C.S. Lewis. É impossível você ler John Bunyan e não ficar com um pouco de John Bunyan. Então, assim, para escrever um livro, o conteúdo desses best-sellers, para ficar, eles são coisas muito boas. E isso ele entra na sua mente, ele vai influenciar você. Você vai passar a entender. Não tem como você ler Guerra Santa e falar dos 5 sentidos, e falar sobre a importância da visão, da audição, do tato. E daí, toda vez que você tiver acesso a um sentido desse, você vai lembrar. Olha, aqui, ali, sabe? Então, assim, você fica um pouco de John Bunyan, né? Uhum. Ô, tu falou C.S. Lewis, eu lembrei, Erlan, né, no que tu leu do livro, tu sentiu, assim, alguma semelhança com Cartas do Diabo a Seu Aprendiz, assim? Porque fala de sentidos, do ataque dos inimigos, tu acha que tem alguma correspondência? Não sei se o Lewis também teve essa inspiração em John Bunyan ao escrever. Talvez. Bom, aí é a conjectura, né? Talvez o Lewis tenha se inspirado, talvez ele tenha lido e falado, poxa, aqui tem um potencial para poder explorar, para poder verificar estratégias que o mal faz em relação a nós como seres humanos, como servos de Deus, enfim, é possível. Mas uma coisa que eu vejo talvez seja uma utilização de um recurso que é comum na literatura fantástica, que é o da prosopopeia, antonomásia, metáfora, alegorias. A gente, quando atribui função ou personalização ou personalidade para conceitos ou elementos inanimados ou objetos, animais, aí a gente cria um lastro para a gente poder abordar assuntos que talvez com a vida real mesmo, com a vivência que a gente tem, talvez a gente não pudesse ser tão didático assim. O apóstolo Paulo fala, né, que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte não é um ser, né? A morte é uma consequência clara do pecado. Mas Paulo, ele toma cuidado de personificá-la. Quando o autor de Provérbios, né, Salomão escreve Provérbios 8 para falar que a sabedoria clama as pessoas para sair, né? Ele escreve Provérbios 31, a sabedoria cria, ele dá uma personalidade para ela. Então, existem elementos, acho que Juízes 8, se eu não estiver enganado, quando Abimeleque convoca ali a galera e fala sobre, como se fosse uma fábula, né? Que a figueira queria do óleo, que a pedra queria tal coisa.
obviamente, Jesus, quando fala que ele é a porta, ele não tem uma maçaneta, né? Então a gente vê que alguns elementos são aproximados com fins didáticos. Então, o John Bunyan, o Lewis, o próprio Tolkien, mas em outra abordagem, né? O Tolkien vai por outro caminho. Eles vão trazer tipos de alegorias que facilitam muito o entendimento, né? Então, isso enriquece tanto para quem escreve, que dá uma liberdade muito grande, quanto para quem lê essa obra, que vai poder encontrar nesses exemplos formas de aplicar isso na vida dele muito facilmente, né? Eu senti um pouquinho disso que você comentou ali, né? Porque eu gosto muito de C.S. Lewis e quando a gente lê as cartas lá do Diabo Seu Jovem Aprendiz, né? E aquelas áreas que ele trabalha os sentidos, me lembrou um pouco, assim, a questão dos sentidos, né? Porque aqui o Bunyan, ele trava muito isso aqui, né? Sobre... quando vai tirar o monumento que representa El Shaddai da cidade, ou quando vai fazer isso, né, atacando a visão, ou aquelas coisas que ia lembrar, né, porque a alma aí, né, tem muito a ver, né, com os sentidos, né, a alma com quantessência ali, né, e Diabolos, ele trabalha muito forte para atacar esses sentidos, né. Agora, uma coisa, assim, que o livro me chamou muito a atenção, e assim... Essa parte eu pirei, porque assim, muitas vezes nós cristãos, a gente dá a impressão que você tá travando uma batalha com Shaddai e Diabolos, que tá ali aos 45 do segundo tempo e vai pros pênaltis, né, igual Flamengo e Corinthians. Aí. Rapaz, eu vi esse jogo, tu acredita? Olha só uma notícia inútil aí, eu não assisto futebol e eu vi essa final aí. Rapaz, eu não torço pra nenhum dos dois, mas o pênalti é emocionante, né? A emoção, né? E assim, você vai pros pênaltis e tem gente que pensa que é isso, né? Você tá lá na batalha e tal, não. O livro, quando chega Emmanuel e ele mostra a força, tipo assim, cara, não é isso, não é a batalha entre Deus e diabo, o diabo tá na altura de Deus, não. Ele tá lá numa batalha, Deus tá lá segurando o universo nas mãos, controlando tudo, e tem uma coisinha ali, uma batalha. E quando chega o grande... Ele nem veio Shaddai, ele manda Emmanuel, né, o filho dele, e daí ele, né, a derrota é certa. Por que eu tô falando isso? Uma das palavras mais pesquisadas no Google é medo, né? Na nossa época agora tá muito isso, a questão de doenças mentais, ansiedade, medo, e as pessoas, será que Deus me ama? Será que realmente é assim? Será que Deus... Como que pode alguém, na soberania de Deus, né? Deus Todo-Poderoso, as pessoas preocupadas achando que, será que Satanás vai derrubar isso? Será que essa batalha aqui nós vamos perder? Gente, nosso é o Deus do universo, que controla todas as coisas, onipresente, onipotente, ele tem a força, ele tem o poder, ele controla o universo, né? Aqui é uma guerra santa, é apenas uma batalha que está acontecendo ali no livro, né? Mas nas nossas vidas também a gente trava uma batalha, né? Uma batalha diária, uma batalha no nosso viver, no nosso falar, nas situações que a gente enfrenta no dia a dia, e o monarca que governa aqui a nossa vida, ele é um soberano forte, né? Então, assim, eu senti no livro essa questão assim, poxa, foi deixado muito assim, olha, uma cidade chamada Alma Humana, né? Que acontece uma batalha travada ali para dizer que, né? Mas o soberano tem o controle ali de todas as coisas, né? Então, assim, eu achei muito legal essa parte. Assim, ou seja, a batalha faz parte, mas tem uma hora que o verdadeiro governante vem. É isso aí. Olha aí, que legal, que legal. Erlan, sua palavra final aí sobre Guerra Santa de John Bunyan, aquele estímulo pra galera, enfim, o que você diz aí, qual é agora parecido podcast de cinema, qual é a sua nota para... Bibo, eu gostei bastante, não conhecia, admito que quando a palavra John Bunyan veio na mente, imediatamente Peregrino, né? Exato. Inclusive eu lembro que eu tava na adolescência, eu assisti o filme que fizeram, né, do Peregrino. Olha aí. Não sei se você já viu, mas tem um filme muito legal mesmo, é muito legal, com os recursos assim que tem, fez uma mensagem muito bonita, as alegorias são muito, muito belas, e aí depois eu fui ler o Peregrino e tal, então para mim eu fiquei só restrito naquela obra. Aí eu fui ler o Guerra Santa, logo de cara, assim, as primeiras 2, 3 páginas, ele já deixa bem claro a ambientação, né, essa fantasia meio medieval e tal, a gente tem esse tipo de
de leitura, e eu fui vendo que o mesmo esmero que o Bunyan tem no Peregrino, de escolher com cuidado os títulos, né, acho que a antonomasia, que é aquela figura de linguagem, né, que tipo o Machado, eu li que Pelé é o rei do futebol, então a gente chama ele assim, né, pelo título, né, então o próprio Cristo, né, Jesus é o rei dos reis, aí a gente vê aqui alguns títulos que vão sendo dados que realmente fazem muito sentido. Então eu imagino o trabalho criativo que ele teve na hora da construção, e outra, para que uma coisa não conflite com a outra, né? A criação de um personagem não apague a importância de outro, e aí eu vou percebendo também um escalonamento do mal, né? A gente vai vendo assim, classes inferiores que vão sendo sucedidas por classes superiores, até que finalmente há um ataque fulminante, né? A consciência derrubada, o arbítrio aprisionado. A gente vai vendo essas coisas que são sensacionais. Então, assim, de 0 a 10 para um livro desse, não tem por que não dar 10, né? É um livro que realmente, pro objetivo que ele se propõe e pro público-alvo dele, não tem defeitos. Aliás, por falar em público-alvo, eu dei um enfoque na questão dos adolescentes e tal, porque de fato falta literatura fantástica de cunho cristão e não só assim que tem morais cristãs por trás, não, de cunho cristão mesmo, falta nessa literatura. E até você comentava comigo no Off Topic que um dos projetos aí das publicações Pão Diário é justamente trazer, né, e revigorar esses clássicos da literatura cristã, dando essa paginada jovem e tal, né? Então, isso aí é um movimento que a gente está trazendo, né? A gente já está com outro pronto aqui nós vamos lançar ali no meio do ano que vem, que é trazer os grandes clássicos da literatura, mas numa repaginada nesse sentido aí. Você que quando você mostrou o livro ali, você viu que a lombada é laranjada, que o próprio o Diabolos ali, as entranhas dele é um fosforescente, né? Você vê ali os detalhes, que é a ideia de você pegar o livro e falar, eita, o que é isso, né? Você vê ali o Guerra Santa, o jeito que é escrito, do estilo medieval, né? Então, assim, ele é muito assim, para chamar a atenção do jovem, porque o texto é muito bom, mas muitas vezes tem livros muito tops, mas ele tá ali numa versão mais tradicional, e aí a pessoa chega e acaba não pegando, né? Falando, isso aqui é um livro para velho, né? E daí quando você começa a ver e trabalhar esse estilo e fazer uma adaptação também no texto, assim, para essa faixa, você consegue ter uma penetração muito legal. Porque assim, a gente percebe, a gente pensou nesse público, mas assim, tem jovens, pessoas de 40 anos, 50 anos que estão pegando e estão mandando áudios pra gente, estão dizendo, olha que legal. O áudio que a gente falou ali do jovem de 15 anos, que maravilhado com o vídeo, assim, que tipo, uau, o que é isso? Olha a armadura, olha isso daqui. Isso aqui tá, né, ligando lá com o Apocalipse e tal. Então, isso aliás, pausa agora neste podcast, solta o áudio aí, por gentileza. Na verdade, é o áudio da irmã falando do irmão empolgado, isso, é isso? Ouve aí, gente, olha a empolgação da pessoa. Oi, Isa, tudo bem? Isa, tô te mandando um recado para compartilhar uma coisa sobre o Guerra Santa. O meu irmão caçula tá lendo já, né? Menina, ele tá quase acabando. Ai, Senhor. E aí, ontem eu brinquei assim, né? Que eu tô no comecinho do livro ainda, né? Daí eu falei assim, Aaron, quando é que Shaddai começa a vencer, né? Porque eu cansei de ver demônio já. De ver os desenhos dos diabolinianos, né? Aí ele veio me mostrar umas ilustrações daí da parte do povo de Shaddai, né? Do Emanuel e tal. Ele me mostrou uma ilustração do Emanuel, acho que é uma das primeiras. Aí ele é assim, Aninha, olha só, ele tá com o peitoral sacerdotal e a coroa dele não é exatamente na cabeça, é na testa, e ela tem um desenho que faz entender que tipo, lembra uma coroa de espinhos. Aí numa mão ele tem um cajado, aí no meio da roupa dele tem o desenho de uma espiga de trigo, aí nessa outra figura tem o cordeiro e o leão, e tem, acho que é uma menorá, eu acho. E a gente começou a ficar tão maravilhado, Isa.
tão assim, nossa, meu Deus, meu Deus, meu Deus, olha essa ilustração, olha isso, quanto significado. A gente ficou, eu quase chorei de ver as ilustrações, Isa, do Emanuel. Ai, que coisa mais linda. Aí o Nick assim, Aninha, você viu? Todos os personagens do bem, o Emanuel, eles são todos muito maiores do que os seres humanos, do que os diabolinianos. Você viu isso? Nossa, Isa, tá muito maravilhoso o livro. Manda nossos cumprimentos pros editores. Você ia adorar ouvir o Aaron falando do livro, Isa, porque o Aaron é um leitor, assim, que devora o livro. Devora, ele é muito top. Meu irmão caçula. Mas manda nossos cumprimentos pra equipe toda, pra você, lógico, né? Porque tá muito maravilhoso. Olha as ilustrações, tá tudo muito, muito especial. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Olha, sensacional, maravilhoso. Vocês são muito necessários pro reino, pra trabalhar nessa área de livraria, né? Enfim, livros devocionais. Parabéns, que Deus abençoe muito vocês. Um abraço bem, bem apertado, Isa. Gente, vocês puderam ver, né? A pessoa tá empolgada ali, né? A família tá empolgada. Um já tá mais pra frente, ela tá começando e há uma empolgação toda ali. E a gente quer que você tenha essa empolgação também lendo Guerra Santa de John Bunyan. Lembrando que as duas versões, né, Edilson, estão disponíveis aí pra compra, né? Essa mais capa dura. Isso aí. E a brochura, mas ambas têm o mesmo miolo, as mesmas incríveis ilustrações. Parabéns aí a Pão Diário por trazer mais John Bunyan e mais literatura fantástica para nós cristãos lermos e sermos edificados. Gente, a gente não contou a história, tem toda uma batalha aí, tem todo um desenrolar e com certeza você vai ser edificado ao ler Guerra Santa. E olha, sabe que eu não li o Peregrino, mas me deu uma vontade de ler com a minha filha, porque é uma linguagem que permite a minha filha de 8 anos. Tu já fez essa experiência, Erlan, de ler alguma literatura assim com a tua filha? Ou tu mantém, se bem que a tua filha é mais velha que a minha, né? Talvez até já... Isso. Tá mais tem avançado. 11. Daí já é outro tipo, né? Tua filha já deve estar... a tua filha já deve estar lendo Dostoiévski, né? Outro nível. Albert Camus, sei lá. Não. Tá lendo a biografia do BTS. Caraca, olha aí, que frustrante para um pai teólogo e pastor, né? Lendo a biografia de uma banda K-pop. Que sensacional. Mas tá lendo, é o que eu digo. Pelo menos está lendo. Isso é sensacional. Boa. Mas, cara, então, enfim, eu até pensei se eu não vou encarar a leitura, até porque as figurinhas ajudam bastante, se eu não vou encarar a leitura com a Mileninha aí, porque eu prometi já e eu ainda não li esse clássico e tô devendo e uma hora eu pago essa dívida. Aliás, tem duas coisas que eu tô devendo pra audiência aí, né? Assistir The Chosen... que eu não assisti ainda, e ler O Peregrino, mas agora eu vou botar Guerra Santa porque eu prefiro uma coisinha um pouco mais épica e demônios e porrada e invasão de cidade. Eu curto um pouquinho mais essa pegada. Edilson, obrigado pela tua presença aqui nesse podcast, meu irmão. Valeu, nossa, muito top estar com vocês aqui, curto demais aí o Bible Talk e parabéns, que Deus continue abençoando vocês para sempre trazerem conteúdos relevantes aí pra galera. Deus abençoe. Tamo junto. E Erlan, como sempre, Ovelhas Elétricas, episódios mensais, sempre uma reflexão bacana envolvendo aí algum artigo da cultura. Isso mesmo, Bibo, lá a gente responde as provocações que a ficção faz da nossa fé e a gente responde biblicamente da melhor maneira possível. Sensacional. E Ovelhas Elétricas agora também com um canal no YouTube, certo? Não sei como é que tá o canal lá, mas tá começando. Perfeito. A gente tem colocado conteúdo específico, cortes de alguns podcasts, algumas lives. A gente tem feito conteúdo lá, então é só se inscrever no canal. Muito bom. É isso então, gente. Guerra Santa de John Bunyan, o link está aqui na descrição deste podcast em bibotalk.com. E eu vou deixar também o site da Pão Diário para você ver as outras publicações da editora. Conheça aí, porque tem muita coisa boa que Publicações Pão Diário está trazendo para nós aí em língua portuguesa. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.